Paz, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Hoje eu queria falar de dízimo e oferta, meu irmão. Porque, eu estou usando esse cobertor aqui, que vocês podem ver, foi oferta do meu pastor, do meu apóstolo. Para quando fizesse muito frio como está hoje, eu usar e não passar frio. E eu uso bastante, eu agradeço essa oferta. E por que eu quero falar de dízimo e oferta hoje? Porque é um assunto muito difundido, né, meu irmão? Muitos são contra, muitos são a favor. Mas quem é a favor não, quem é a favor é porque entende a palavra de Deus. E quem é contra é porque está escandalizado com tantos horrores que a gente vê nas redes sociais hoje em dia em relação a dízimo e a oferta, né, meu irmão? Tanto é, tanto é, meu irmão, que em Êxodo 35, Deus pede para que Moisés construa o tabernáculo. Deus pede a Moisés que construa um tabernáculo. E no capítulo 35, ele pede que seja pedido ofertas alçadas ao povo para que isso aconteça. O que isso quer dizer, meu irmão? Que o sonho eterno de Deus, dentro do sonho eterno de Deus de salvar a todos, que todos sejam salvos, eu e você, todos sejam salvos, toda a humanidade seja salva, entre o dízimo e a oferta. Por que, meu irmão? Porque é o nosso dízimo e a nossa oferta que vai fazer com que o reino de Deus seja propagado nessa terra. Na época de Moisés, eles não trabalhavam com dinheiro. Não, eles trabalhavam com aquilo que eles tinham. Então era o que eles tinham que era ofertado. Só que já existia o dízimo, a primícia. A primícia era melhor. É melhor daquilo que eles tinham produzido, tinha que ser entregada ao Senhor, né? Ao sacerdote. O melhor que eles tinham produzido. E tem a oferta alçada, meu irmão. O que é a oferta alçada? É aquilo que o seu coração propõe, que você propõe no seu coração, para que o reino de Deus possa ser propagado nessa terra. Na época de Moisés, ele precisava construir o tabernáculo para se manifestar, para que passasse a Moisés aquilo que ele queria que o povo seguisse dentro da palavra dele, dentro da vontade dele, né? Porque tem que ser a vontade deles, tem que ser feita a vontade dele sobre nossas vidas, né? Tem que ser feita a vontade dele, meu irmão. E, e Moisés fez isso. E o povo começou a levar oferta para que o projeto de Deus fosse feito por aqueles homens que se colocava à disposição, ele enchia ele do espírito dele para que eles tivessem sabedoria para fazer tudo que fosse necessário naquilo que foi projetado por ele, né? E dentro do sonho eterno de Deus, tudo tem um limite. O limite de quê, meu irmão? O limite daquilo que a gente pode ofertar e daquilo que a gente pode ofertar no reino dele. Porque no capítulo 36, Moisés vai levar as ofertas para aqueles homens que estavam responsáveis em fazer a obra de Deus, o tabernáculo, e eles falam: Moisés, o povo oferta mais do que necessita. O que Moisés faz? Imediatamente, manda passar uma palavra pelo arraial, porque era muita gente, né, meu irmão? Manda passar uma palavra ali, eu acho que deveria ir muitas pessoas falando aqui no meio daquele povo, que eram muitas pessoas, dizendo que não era mais necessário levar a oferta alçada para que a obra de Deus fosse feita, porque já tinha muito. E automaticamente o povo parou de ofertar. E a obra de Deus foi feita com aquilo que tinha sido ofertado, meu irmão. E vocês veem que, o que eu quero dizer? Passando para os dias de hoje, meu irmão, que você pode falar assim: o dízimo é do Velho Testamento, a oferta do... Não é, meu irmão. Se a gente for citar aqui versículos do Novo e do Velho, tem no Novo e no Velho, meu irmão.
O Velho Testamento se cumpriu em Moisés, perdão, meus irmãos. O Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus não aboliu o Velho Testamento. Não. Ele se cumpriu em Jesus. Ele veio para cumprir aquilo que Deus tinha feito no Velho Testamento, né? Se cumpriu nele, então, como que a oferta e o dízimo e a oferta não é mais válido para os dias de hoje? A gente pode citar várias passagens do Novo Testamento sobre dízimo e oferta, mas eu não vou fazer isso hoje, meu irmão, para o vídeo não ficar longo. Mas é assim, por que tantas as pessoas se escandalizam quando é pedido dízimo e oferta? Porque o coração enganoso do homem, e Deus sabia que ia acontecer isso, meu irmão, o Senhor sabia. O homem foi levado pelo coração enganoso dele, e ele viu que ele poderia usar o dízimo e a oferta para benefício próprio, enriquecimento ilícito, e não para que o reino de Deus fosse plantado nessa terra. E hoje em dia, o que acontece? Muito escândalo, né, meu irmão? Minha irmã, muitos escândalos de lobos vestidos em peles de ovelha, dizendo-se pastores, tá bom? E usam o dízimo e a oferta. Eles usam artimanhas para quê? Para que entre oferta e oferta e oferta e oferta, várias artimanhas para que o povo oferte todo o tempo. E que esse dinheiro que entre não seja usado totalmente, para que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Porque o que quer dizer, meu irmão, o reino de Deus ser implantado nessa terra? É que, assim como eu e você fomos alcançados, aqueles que necessitam, que estão necessitando de salvação, também sejam alcançados. E para isso é necessário dinheiro. Ah, pastor Oswaldo, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa mesmo, meu irmão. Mas só que aqui nessa terra, a moeda no mundo espiritual é a fé. E a moeda no mundo físico é o dinheiro. Não é mais mercadoria, é o dinheiro. Então, para tudo é necessário dinheiro, só que em todas as áreas, inclusive dentro da igreja, o dinheiro tem que ser bem administrado. Bem administrado. Eu falo da igreja que eu congrego, Comunidade Cristã de Suzano. Não posso falar das outras. Não posso falar das outras. No dia do julgamento, cada um vai dar conta das suas obras, meu irmão. Cada um vai dar conta das suas obras. Eu falo da igreja que eu congrego. Dízimo é oferta que entra aqui na igreja que eu congrego, meu irmão, é para que o reino de Deus seja implantado nessa terra. É voltado para a missão, é voltado para ajudar outras igrejas, o necessitado, sabe? Eu posso falar da igreja que eu congrego, das outras eu não posso, meu irmão. Mas dentro de tantos escândalos que a gente vê hoje em dia e que faz com que as pessoas não creiam no dízimo e na oferta, ele está sendo muito mal administrado. Muitos pastores deturpando a palavra de Deus e usando o dízimo e a oferta da maneira incorreta. Deus com certeza não está se agradando disso, meu irmão. Mas no dia certo, Deus vai dar a palavra dele. E aí, quem usou a palavra dele para enganar pessoas, ou para enganar pessoas e ter algum benefício, meu irmão, aí vai ser ele e Deus. Então eu posso falar da igreja que eu congrego. Eu dizimo, eu oferto sim. Tudo. Oferto dizimo de tudo que entra na minha vida. E oferta alçada, aquilo que eu propor no meu coração e puder fazer, eu faço. Então, meu irmão, para Deus tudo tem um limite. É para o homem que não tem limite. Assim como eles queriam construir uma torre para alcançar os céus, e Deus teve que misturar as línguas, ele usa aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele em benefício próprio.
benefício próprio e deturpando a palavra de Deus. Por isso, muitos descrentes, porque o homem, ele usa a palavra de Deus e faz com que aqueles que necessitam estarem próximos de Deus, alcançar a salvação, se afastem dele, Mas isso está na palavra dele, meu irmão. É por isso que eu e você tem que ler a Bíblia e ver que isso iria acontecer. Está na palavra dele. Então, meu irmão, não permita que exemplos ruins, que pessoas manipuladas pelo coração enganoso, pela ganância, tire o seu foco do que é importante dentro da igreja, que é a propagação do reino de Deus nessa terra, o alcance de maior número de vidas que forem necessários aos pés de Jesus Cristo, para que possam ser salvas, como eu e você estamos lutando para isso, impondo força para isso. Não deixe, meu irmão, que o erro alheio, que a ganância te afaste do sonho eterno de Deus, que é colocar eu e você à destra dele com Jesus Cristo na vida eterna. Não permita, meu irmão. Porque não adianta a gente servir a Deus 99%. Tem que servir a Deus 100%. E o dízimo e a oferta entram no 100%. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus alcance a vida de todos aqueles que necessitam. E que todo engano caia por terra, em nome de Jesus. E isso vai acontecer, meu irmão. Todo engano vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus.